Bom dia! Retornando os estudos do livro Nação Dopamina, com a minha amiga Greta, que já está entrando aí com a gente. Hoje nós estamos no capítulo 5, que é da segunda parte do livro, Espaço, Tempo e Significado. Essa segunda parte do livro, é que eu já vou falar para vocês. Essa segunda parte do livro é sobre o autocomprometimento. E aqui ele vem falar, né, sobre como que os gatilhos, o tempo, a maneira como você lida com as coisas que envolvem os seus vícios vai te ajudar a sair dele. Deixa eu colocar a Greta aqui que ela já entrou. Bom dia! Bom dia! Que capítulo, Muito amiga! legal, né? Assim, pelos gatilhos que ele traz, muito real. Nossa, a maneira, né, Como como lidar ele traz a forma do autocomprometimento aqui. as formas, né? Não apenas uma, mas de como cada um fica melhor, né? Dentro dos seus vícios. Que a gente pode encontrar. Nós falamos na última, né, o que seria o autocomprometimento, que é essa capacidade da gente se manter firme na decisão de sair do vício. Sim. Né? Isso. Bom Bom dia, Simone. dia, Si. Então, uma coisa que ele vai trazer bem forte nesse capítulo é as maneiras como esse autocomprometimento pode ser realizado. Isso. E aí, quer começar por onde? Vamos seguir, né? O livro mesmo, senão a gente se perde. Porque é Não, legal mas trazer um pouco de cada coisa que ela trouxe mesmo, assim, né? Porque como ela relata os casos e como cada um vai lidando com esse autocomprometimento, né? Porque existem algumas formas que ela traz aqui, que são as estratégias físicas, as cronológicas e as categóricas, né? Então, assim, é legal a gente falar para o pessoal que está assistindo exatamente essa questão, que a chave que ela traz aqui é essa questão do autocomprometimento. E o autocomprometimento vem com autoconhecimento. Você tem que saber como que você é, né? Como que você se percebe dentro das suas dependências para que você consiga entender o que pode dar certo para você. Então, nem sempre que dá certo para um amigo vai ser o mesmo que vai dar certo para você. Então, é realmente muito interessante quando ela traz isso, né? Porque ela, enquanto médica, tem esse olhar bem importante nesse apanhado de tudo, né? Como que cada cliente funciona. Que é só você se conhecendo para você entender se vai dar certo a questão do autocomprometimento com relação a tempo, com relação à questão física, né? E aí a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, que é o que ela traz nesse capítulo de hoje. é legal que ela fala muito sobre esse autoconhecimento como uma forma de testar, que é possível a gente testar o que funciona e o que não funciona, né? Isso. E aí a gente volta naquele negócio da dopamina, que são as estratégias, que uma das formas para você identificar como o vício funciona para você é esse Os do jejum da dopamina, esquemas, né? que é o começo do jejum da dopamina, que é você entender, né, como que você ficou viciado, como que você usa, por que você usa, e aí começar a analisar o problema do seu vício para então conseguir fazer a abstinência de acordo com esse autocomprometimento aqui. Sim. E ela fala, né, ela conta aqui que ela utiliza das estratégias que os próprios pacientes entenderam que funciona para ele para Para sugerir para os demais, também né? sugerir para outros clientes dela. Sugerir para outros. Lembrando
para quem está entrando aqui, lembrando que a gente está fazendo a live da Nação Dopamina, que é este livro aqui, e a gente vai falar de dependências, mas não é apenas dependências químicas no sentido de drogas, tá? Então, que às vezes o pessoal está chegando aqui pela primeira vez, entendendo um pouquinho. Ela fala sobre as dependências emocionais, Da os dopamina vícios mesmo. da dopamina, não necessariamente somente a questão de drogas. Então, a gente vai falar um pouquinho, eu acho legal retomar um Tudo pouco aquilo isso. que gera prazer, né? Tudo aquilo que, Isso. de certa forma, jogos, a Os internet, vícios, né? Os vícios de uma leitura, os maneira vícios de forma geral. geral, né? Até Exato. aqueles que são aceitáveis, É, que as pessoas consideram esporte, como né? Tem aceitáveis, o né? próprio esporte mesmo. A gente vê Esporte. pessoas viciadas em esporte. Então, assim, é essa questão, é o que gera essa questão da dopamina, que são o excesso de prazer, né? Aquilo que a gente busca o prazer, mas a gente não consegue perceber o quanto isso está na dependência. Então, é sobre isso que esse livro está falando. E nesse capítulo de hoje vai falar um pouquinho sobre espaço, tempo e significado. Como a E gente nesse vai capítulo, trabalhar esse autocomprometimento. nesse capítulo aqui, ela retoma, ela traz várias histórias, né, mas de vários pacientes, mas ela retoma bastante a história de Jacob, que ele era viciado em masturbação, aí Pornografia. ela pornografia, né, em sexo, na verdade, só que geralmente sozinho, né, o vício dele não era não é não envolve tanto Outra a esposa, pessoa. por exemplo, né? A pessoa. Aí ela retoma o problema de Jacob, porque ele tem uma recaída depois de alguns anos, e aí ela vem trazendo as etapas, essas possíveis formas de autocomprometimento, trazendo como ele trabalhou, ele como exemplo. Então, dá para entender bem assim como que ele testou as possibilidades e o que funcionou para ele. Sim. E é interessante falar sobre o vício do Jacó, por quê? Porque a pornografia, ela está praticamente em tudo, se a gente for para pensar, né? E a gente percebe nos últimos Os anos essa gatilhos, né? questão, exatamente, onde estão os gatilhos? É numa propaganda, é numa revista, é num filme que você assiste. Então, são Roupa de vários uma pessoa, nuances na né? Como a roupa de pessoa está se alguém. vestindo. E aí ele fala, né, assim, cortou a televisão, evitava fazer Até o algumas coisas, vôlei. até, né, assim, até o vôlei, por causa da roupa que se usava no Assistiu o vôlei. vôlei, né? Assistia ali, né, e tudo aquilo, tudo gerava gatilhos para essa questão do vício dele com relação à pornografia. É tão interessante Então, falar disso, porque a gente sabe, né, Dani, a gente vê os outdoors, isso o tempo todo, né, só que as pessoas não percebem o quanto isso está embutido. Tem uma historiadora, depois se você quiser até passo para você, eu até compartilhei alguns anos atrás um documentário dela sobre essa pornografia que fica aí, sabe? Não, parece que não está tão à vista de tudo, mas ela tá, né? tá E na ela fala de associação. números com relação a isso, inclusive números assim da questão de dificuldades com relação a isso, essas dependências com relação a isso. É muito interessante. Então, eu já falei aqui que eu tenho uma disciplina na faculdade que chama Estudo do Comportamento do Consumidor. Uhum. E uma das coisas que a gente identifica é a mensagem associativa ou, né, ou não, e a subliminar, né, que até é uma questão aí, né, que a gente vem olhando como eram as propagandas, por exemplo, de cerveja antiga, né, há um tempo atrás e como são hoje. Então, antes era muito mais apelativo, as divulgações eram muito mais apelativas em relação ao corpo, ao machismo e todas essas coisas, porque isso cabia naquele momento. Agora fica muito mais difícil você perceber determinadas coisas, porque a adaptação da publicidade para a influência acompanhou a maneira como as pessoas estão
lidando com essas influências. Então, como hoje tudo é experiência, né? Então a publicidade ela está postando como essas pessoas se relacionam com a família, com os relacionamentos, com esse. Então traz muito a dopamina, muito mais do que antes. Né? Então o não explícito às vezes é bem. E aí, esse o ponto, né? O quanto essa máfia, vamos pensar assim, do marketing, olhando para esse lado, né? Para quem já tem alguns problemas com relação a algumas dependências como essa, tá ali, né? Num outdoor, tá ali numa propaganda, e aí volta os gatilhos com relação a isso. A comunicação de forma geral, né? Porque como ela coloca aqui, a questão de endeusar ou endemonizar as coisas, né? Então, quando a indústria percebe que ela está perdendo espaço para a venda de determinadas coisas, ela vai lá e vem com uma pesquisa científica, com uma divulgação nas redes aí, dizendo que aquilo não é tão ruim quanto parece. Né? Então, é igual aquilo que eu falei que eu falo sempre da história do ovo, né? O ovo já foi vilão e mocinho tantas vezes que agora desistiram dele. Simplesmente desistiram. Ninguém mais fala de ovo. Por quê? Porque ele já foi o vilão do colesterol, ele já foi a melhor proteína, depois desistiram. Não dá mais para falar de ovo, ninguém mais acredita de ovo. Nossa, é muito legal essa parte desse capítulo, né? Porque ela traz coisas que a gente está vendo acontecendo agora mesmo, né? Quando ela fala sobre a questão dos psicodélicos, como está sendo utilizado hoje como se fosse pseudo-sagrado. Falando nisso, tem uma série muito boa do psicodélico. Tem uma série que chama Como Abrir Sua Mente, na Netflix, que vem falar exatamente sobre isso, né? Gente, quero deixar bem claro aqui que eu não estou incentivando ninguém a utilizar o uso de psicodélicos, mas é uma série que mostra por que as pessoas lutam pela aprovação do psicodélico para a psicoterapia, né? Para a cura da depressão e ansiedade. Sim. E tá tendo muita coisa a respeito disso, né? Muitos estudos e muita coisa, muitos movimentos. Porque, na verdade, eles foram todos criados para ajudar nas doenças, mas depois a banalização da utilização ou as pessoas usarem a torta e a direita como se fosse qualquer coisa que estragou tudo, porque daí foi obrigado a barrar, né? Porque tudo que a gente não controla, a gente faz o quê? Oprime, né? Tudo que a gente não consegue controlar, a gente tenta proibir. Então, aí ficou proibido, porque infelizmente não conseguiu ser feito um processo educacional da utilização disso. E como as pessoas têm medo daquilo, né, que ela não consegue controlar, ela vai... Então, isso daí do psicodélico, das divulgações das coisas, da informação de forma geral, né? Ela traz muito nitidamente que o nosso autocomprometimento está muito associado às informações que nós temos sobre as coisas, né? Sobre o quanto aquilo é bom ou ruim. Então, é como se a gente... Na verdade, os nossos vícios começam pela tentativa da gente reduzir uma dor ou melhorar alguma coisa, né? Então, tô praticando atividades, tô competindo, né? Correndo, competindo. Tô vendo que eu posso melhorar o meu tempo, a minha prática ali. E alguém fala para mim que existe anabolizantes, que existe coisas que aceleram meu metabolismo, que me faz perder peso, que me faz correr mais, que me faz aguentar mais o treino. As pessoas vão para essas, elas vão, porque por mais que elas tenham inúmeras informações, o que é a curto prazo, que é uma outra coisa que ela coloca aqui. Ela traz aqui também. Que é a
busca de prazer a curto Imediato. prazo. Que O o nosso prazer imediato. cérebro, ele quer resolver o problema na hora, né? Ele não quer esperar daqui 1 ano, 2, ele quer o prazer ali. Então, por que eu vou ficar pensando que daqui 2, 3 anos esse uso de anabolizante vai ferrar o meu fígado, por exemplo, que é o que acontece com muitos, que acaba com o fígado? Por que eu vou me preocupar com isso? Agora só tem 4 anos para pensar sobre isso. É tudo a questão imediata. Então, o primeiro autocomprometimento que ela fala é o físico, que é criar barreiras físicas mesmo para não ter acesso ao vício. E aí entra naquilo que a gente conversou nas outras lives, que é não ter acesso. Então, se eu não posso comer açúcar, eu não ter coisas com açúcar na minha casa. Sim. Né? Se eu não posso beber, eu evitar a compra da bebida. Né? Então, a distância geográfica, ela coloca aqui, Sim. da droga que gera o vício, é uma forma de autocomprometimento. Então, se eu não compro, se eu não tenho acesso imediato, fica mais fácil de eu conseguir fazer a abstinência desse vício. Ela até traz exemplos, né? Que tirou a TV da tomada e guardou no armário, levou o videogame para a garagem, não usou mais o cartão de crédito, só ficou no dinheiro. Porque a gente está falando de vários vícios aqui. Ligar antes do hotel e pedir para tirar o frigobar. Olha que legal, né? Se você sabe que você Pelo tem menos vício de comer algumas tudo coisas que está ali no frigobar e tal. Aí já liga antes para não ter isso. Colocou o iPad num cofre de banco. Né? Então, assim, tudo o que pode com né, horário, né? Eu com esse gostei que vício. tinha horário que só abria aquele horário. Né? Muito bom. Muito interessante, né? Mas aí E ela o que eu achei. também coloca. Você viu o exemplo do vinho? Que louco que foi, Sim, né? sim. Assim, ele Mas era fala aí, viciado, né? A questão da professor. bebida. E aí o combinado foi de trancar, e aí só a esposa que tinha a chave daquele armário onde tinha as bebidas. Só que um dia a esposa foi viajar e ele lembrou que existia um vinho muito raro que estava guardado naquela gaveta. E a gaveta estava trancada, né? Mas aí ele ficou matutando como que ele podia abrir a gaveta. Então ele fica Porque naquele, tinha olha, porque a hora que ele abriu tinha um espaçozinho Isso. e ele conseguia ver a vinho. pontinha ali do vinho, né? E aquilo aí ele foi articulando uma maneira de conseguir. E pegou várias chaves de fenda e não conseguia abrir a gaveta de uma vez. Até que veio um start. Dava para ver a pontinha da garrafa. Aí ele pegou um canudo longo, abriu com uma ferramenta só a pontinha da garrafa e tomou o vinho ali. E ela traz. Muito bom, né? Meu, Ela muito traz esse bom. exemplo, gente, muito, porque ela está mostrando que o autocomprometimento físico tem os seus prazeres também. Porque a dificuldade de conseguir. Então, nós temos uma faca de 2 gumes aí. Você afastar aquilo que te gera o gatilho físico, né? Pode te ajudar a fazer abstinência. Porém, o desafio de como conseguir, de conseguir isso também gera prazer para algumas pessoas. É bem então, o fato questão... de ter que subir é igual as crianças. O que as mães sempre fizeram com as crianças? Colocam as coisas perigosas em alturas que as crianças por si só não conseguem alcançar, ou a comida, ou a faca, ou o que quer que seja, né? De perigo, ou que os pais não querem que a criança tenha acesso. Ela dá um jeito, ela trepa-se. Né? Quantas crianças que a gente conhece que se machucaram, né? E quebraram braço e tal, porque fizeram exatamente aquilo, porque sabe onde está. Né? Porque tá vendo de alguma forma, porque viu a mãe esconder, porque... Então, o fato de saber também, né, onde encontrar a bebida, de saber onde
de ter esse estímulo para a conquista daquilo, também pode gerar o prazer que a pessoa, a euforia, né? Estimular aí a pessoa nessa busca de E aí vem a realizar recompensa, isso. né? Aí conseguir ver a recompensa de conseguir aquilo. E depois, a gente sabe que vem as consequências disso Nossa, também. e acredito que quando a pessoa fica um tempão tentando pegar, ou Nossa. fazer, ou acessar, isso daí me fez lembrar que eu tive um colega de trabalho que nós fizemos tudo que era possível para ele não ter acesso às informações de outros funcionários. Tá vendo? Porque ele comparava o salário dele com o de outras pessoas e nós descobrimos que ele conseguia acessar a rede. Plataforma. Ele descobriu de algum jeito como acessar a rede. E aí eu me lembro que a empresa fez de tudo para impedir isso, mas depois ele conseguia. Uma das coisas é que na época, né, a gente utilizava o MSN para falar com um ou outro, né, ou o Skype, essas coisas. Uhum. E foi bloqueado para a gente utilizar só a intranet. E Nossa. aí ele encontrou um site, uma forma de conversar com quem ele queria. O prazer dele estava exatamente em conseguir Acessar tudo burlar isso, as informações. a empresa com as regras dela. Era incrível. Eu falava, gente, por que não trabalha na área de informática esse ser? Vai ser um hacker do bem. Tem uma coisa aqui que ela traz que eu achei bem legal, é que existe um medicamento chamado naltrexona, Isso. que é usado para o tratamento de alcoolismo e de dependência de opioide, Isso. que ele também para várias outras dependências, né? Ele bloqueia o receptor, então existe, né, a possibilidade também esse receptor aí, gente, é o que diminui o efeito de reforço da compensação. Então, quando a pessoa entra no looping de desejar, né, a droga, aquilo que causa dependência, esse medicamento ele bloqueia isso, né? Porém, ele tem problemas, porque ele bloqueia isso, mas ele também gera outros bloqueios. Então, a pessoa deixa de sentir prazer em fazer algumas coisas, mas não significa que o hábito sumiu. Então, tem até o relato de uma pessoa que ela, não lembro se é um homem, acho que é um homem, né? Que ela continuou usando heroína, aqui ó. É assim, que ela fez as cirurgias, pais obrigaram e pagaram por ela, fez, né? Injetou e continuou ali. Isso aqui foi da cirurgia, né? Sim. Que foi a cirurgia do implante para ficar... Mas foi com naltrexona. Um implante para ficar liberando o remédio no corpo. E a pessoa continuou usando heroína, mas não ficou sentia injetando nada. do mesmo jeito, mas não tinha sentimento nenhum. Olha que louco, ficou usando durante meses e não sentia nada. Porque, na verdade, o vício não está necessariamente no prazer momentâneo, mas num prazer aprendido. O hábito que significa? Né? O hábito significa que a busca é pelo prazer que era o costume que ficou dele, né? memorizado. Então, ele até fala, era o costume dele. Ele fala isso aqui, né? Que era o costume dele injetar. Ele lembra do prazer que ele tinha em injetar, né? Só que com a cirurgia e com o implante não tinha mais prazer. Não tinha sentimento nenhum. Mas o costume continuou. Nossa, que doido, né? Então, muito doido. Por isso que que é importante, que esse livro é muito importante, porque ele dá uma visão, a gente consegue entender como que é o processo de aprendizagem dos nossos hábitos, bons ou ruins. E né? ela Como fala... que é o processo, como que esse caminho que ela fala, ela deixa bem claro no livro,
que a gente percorre um caminho na aprendizagem, a gente vai desbravando um caminho quando a gente vai aprendendo uma atividade, um vício, uma tarefa. E a partir do momento que a gente desbrava este caminho, ele fica registrado na nossa memória e pra gente, e vai ficar lá. E a gente vai criar outros caminhos, mas dependendo da maneira como o gatilho se dá, a gente volta sempre para o caminho primário ali, né? Para aquele primeiro vício, para aquele primeiro hábito. Então, acredito que aquele conselho antigo que os nossos pais e avós nos davam, né? Não inicie um processo Nem ruim, começa, né? Nem começa, né? Nem começa a beber, nem começa a fumar, nem começa Exato. Porque uma vez iniciado, a gente não sabe como que vai ser isso, como que esse vício se dará, se vai virar um vício ou não. E aquela velha aí a gente história de quem começa achando que vai dar conta de, eu me conheço, eu sei que vou conseguir, eu sei que vou dar conta. Não. E uma coisa que ela fala aqui, nitidamente, mediante esse caso, por exemplo, que teve todo o implante, né, da naltrexona para tentar amenizar a questão da dependência e aí não adiantou, ela fala que essa história demonstra ser improvável que apenas a farmacoterapia, sem insight, sem uma compreensão e sem a vontade de mudar o comportamento, ou seja, sem autoconhecimento que vem com a terapia, não vai funcionar, né? Então, e e não vai. E muita gente fica só no farmaco. Muita gente só fica na medicação. Eu tô tomando uma medicação para parar de fumar. Tô tomando medicação pro vício, para qualquer vício. É um negócio imediato. Mas não é isso, né? Não adianta você fazer somente isso. E é bem essa questão que ela traz. A pessoa né? quer um negócio imediato, conhece, né? A pessoa quer simplesmente usar um band-aid. Então, ela tampar a ferida. Traz algumas medicações, né? Ela traz aqui medicações atualizadas, né? Como disulfiram, ou essa naltrexona que a gente está falando aqui, mas que se você não tem um insight, um autoconhecimento, uma compreensão de quem é você, de como você funciona, não vai adiantar. Nossa, eu li aqui, eu até reconheci algumas situações que eu conheço, disso, quando ela fala da cirurgia bypass. Porque ela traz a bypass como uma forma de autocomprometimento físico. Sim, porque assim, a pessoa, quando ela não consegue parar de comer, porque ela tem uma compulsão alimentar, um vício alimentar, ela utiliza desses recursos medicinais, né, cirúrgicos, que é o caso da bariátrica, né, da bypass aí. E quando ela fala da bypass, ela está falando da redução do estômago porque a bariátrica tem aquele mecanismo de só prender o estômago, diminuir o estômago porque você prende, né, tipo uma presilha ali, que não deixa, que você vai utilizar a sua parte dele, mas que tem vários casos que a pessoa acaba arrebentando isso, acaba, né, indo para outros. E o bypass aí, no caso, que seria a diminuição mesmo, a cirurgia de diminuir e que pega lá uma parte do intestino e aproxima do estômago e tal. E retira uma parte do intestino. E então a cirurgia é uma forma de autocomprometimento físico, porque você, a princípio, você não consegue comer o que você gostaria ali, o que o seu hábito tinha a ponto. Aí, com o tempo, você vai diminuindo essa forma de alimentação até chegar num ponto. Alguns conseguem chegar num ponto realmente de se manter naquilo. Mas eu achei interessante que com a bypass surgem outros vícios. Porque, por exemplo, como é difícil para a pessoa comer, ela começa a beber. E como é um hábito e é compulsão, e a pessoa não trabalhou a compulsão quando ela fez, se bem que aqui no Brasil a gente sabe que tem todo um
um processo de 2 anos, né? Não sei como que tá isso agora, mas já trabalhei com bariátrica, né? Sim. A gente tinha todo um processo terapêutico de 2 anos, de Com avaliação, de laudo, tudo. E tem que ter terapia, o com acompanhamento um depois também, né? Mas muitos não acompanhamento, fazem isso. depois. Esse que é o problema. Tem muita gente que eu conheço que faz o acompanhamento certinho até a cirurgia. Ah, não, eu fiz acompanhamento, tenho laudo e tal, e faz cirurgia. E aí depois, não continua. E aí, se não muda a cabeça, Se se a você pessoa não não se muda, entende, exatamente. Aí né? vai para Aí outro tipo entra. de vício, que é o Por álcool que ela quê? trouxe aqui. Porque a bebida, porque Cabe, líquido é fácil de ingerir. cabe Então, no novo estômago. e o álcool ainda ajuda a Nossa, gente. pessoa a esquecer, né? Entre Sim. aspas, que ela não está conseguindo comer. Então, muitos vão para o álcool. E aí tem um negócio muito interessante que acontece que, com a dependência alcoólica, que ela é muito maior por conta da bypass, por você Da ter cirurgia. retirado uma parte do Ela até fala, intestino. né? A cirurgia altera a maneira como o álcool é metabolizado depois da cirurgia. Então, ela aumenta a taxa de absorção. Então, a pessoa fica bêbada, alcoolizada mais rápido. Eu tenho uma conhecida que ela começa a beber e ela realmente Eu tenho um tem um colega vício também que fez a bariátrica e e hoje ela tá começa alcoolista. mas sabe que ela só não vai, ela só não bebe mais porque ela simplesmente desmaia. Uhum. Ela começa a É. beber e eu conheço o processo dela antes e depois da cirurgia. Antes, ela, tipo, horas Ela por até fala, é dia, como ela nem... se o Mas álcool agora é fosse assim, direto na veia. é, Ela fala exatamente assim, é como cai e se a dorme. bebida fosse direta, porque a E absorção realmente ela é está diferente. dependente. É, eu conheço várias pessoas que fizeram bariátrica e aconteceu isso, né? É. É bem delicado. Então, aqui do autocomprometimento físico, acredito que o que funciona, que tudo isso pode funcionar. Então, ela coloca, né, a ausência, não ver as Sim. coisas, não ter acesso às coisas com maneira fácil, o uso de alguns medicamentos para parar e até cirurgias podem ajudar no autocomprometimento físico, mas sempre tem essa relatividade que vai depender da pessoa e de como ela vai lidar com isso. Então, funciona para uns, Para mas não funciona para outro. outro. É. Aí, O né, próximo. além do autocomprometimento físico, aí ela vem com uma outra forma que é o cronológico. Isso. Me parece que algumas pessoas faz tudo, né? Faz o físico, o E eu acho que cronológico e depende o... também, né, de cada vício, né? Então, por exemplo, tem gente que tem o vício da bebida, mas também tem o vício das redes sociais. Então, lá da bebida, de repente, eu tiro tudo mesmo e fico. Nas físico. redes sociais, eu limito o tempo e espaço. Isso. É isso que é interessante. Por isso que é interessante de se olhar, né? Como ela fala mesmo, desde o início. Porque aí Então, depende o muito de cada cronológico é vício, isso. né? É. A gente conseguir definir a quantidade de tempo que nós vamos. Então, aqui, acho que o cronológico ele funciona muito para as coisas que a gente não consegue eliminar definitivamente, como o uso do Sim. celular, do computador, da televisão, das redes sociais, porque faz parte do dia a dia, às vezes faz parte do Do trabalho da trabalho, pessoa, né? né? Então, aí o espaço e o tempo que eu vejo assim, que definir os horários que nós vamos utilizar e é, o, o ambiente, por exemplo. O Se eu espaço longe. sei que eu não tô com dificuldade de me controlar com a bebida, e se eu for num churrasco, numa festa que terá bebida, né, eu vou ter que delimitar ali um espaço que eu vou conseguir circular daquela festa, que eu vou me Até que hora manter que com que eu fico, eu acredito como que eu vou que fazer. nesse momento as pessoas mudam de amigos, de ambiente, para evitar ao máximo não ter o acesso àquilo, né? E é bem, o autocomprometimento é muito forte, né? A gente tem que ter, não tem outro jeito, né?
E esse cronológico aqui, eu acho que é um dos mais difíceis de serem feitos, mas para mim é o autocomprometimento que testa mais a nossa força de vontade. Uhum. Eu acho que a pessoa que consegue criar isso, né? Por exemplo, ter um horário para se alimentar, Sim. né? Não ficar indo na cozinha a cada 5 minutos. Por isso que a gente sempre fala, né? Traz a água para o lugar onde você está, né? Para evitar de ir na cozinha, porque daí tem os gatilhos de ver a geladeira. Então, além da gente evitar de comprar, que é o físico, a gente também estipular os horários, né? Por exemplo, se você tem acesso, se você tem comida, né? Se existem outras pessoas, você mora numa república, né? Você Tem não outras vai pessoas que vão conseguir comer, podem comer e delimitar. você não. Você não vai ficar toda delimitando a comida das outras Do pessoas. outro não, né? Então aí você vai ter que criar uma estratégia de tempo e espaço mesmo para você conseguir fazer isso, né? Evitar de ir para a cozinha, ter um tempo para ter horários mais fixos para fazer suas refeições, delimitar tempo de treino, né? Então, isso aí É então é muita muito. força de vontade mesmo, né? Mas eu Como a acho gente que fala, é o isso mais mesmo. saudável, assim, né, Greta? Você conseguir usar, Sim. no caso desse, né, de que são hábitos que eles eram bons e se tornaram ruins, porque comer é um hábito bom. O que é ruim A é o questão é tipo a de comida e o compulsão. excesso. Exato. Se exercitar Mesma é um coisa as hábito redes bom. sociais, exatamente, as redes sociais que a gente também usa para trabalhar. Então, mas o quanto que a gente está Para usando se é o conectar com como as e o quanto. pessoas. Então, quando ela fala desse autocomprometimento cronológico, ela está querendo dizer exatamente isso. É algo que eu preciso, eu gosto, ok, mas então eu vou colocar para mim como que eu vou utilizar isso, quanto que eu vou utilizar disso, né? Que é bem isso. Se eu preciso, então como que eu vou fazer? Uma coisa que eu achei interessante aqui, que os produtos de alta dopamina confundem nossa capacidade de adiar a gratificação. É. Um fenômeno chamado desvalorização por atraso. Refere-se ao fato de que o valor de uma recompensa diminui à medida que temos que esperar mais tempo por ela. Só que a nossa tendência de supervalorizar recompensas a curto prazo em detrimento das de longo prazo pode ser influenciada por muitos fatores. Então, o que acontece quando a gente começa a pôr prazos para as coisas, a gente pode vir a começar a pensar que vale mais a pena um prazer imediato Uhum. do que um prazer de longo prazo. Exato. A Lúcia Ah lá, minha tia colocou, sem colocou. cirurgia precisa de muita força de vontade. Sim, né? Para qualquer tipo de vício, como a gente está trazendo na leitura do livro, qualquer tipo de vício a gente tem que ter muita força de vontade e esse autocomprometimento que ela traz, que a autora traz para a gente olhar qual é a forma, né, que a gente vai estar se comprometendo com os nossos vícios, né? Por isso que o AA, gente, trabalha com a fé das pessoas. Né? Aí ela também fala disso aqui, né? Depois eu já colo de novo. Os alcoólicos anônimos e outras instituições que auxiliam no vício, né? Eles Sim. trabalham muito com a fé das pessoas, porque ter uma crença, acreditar em algo que vai além do nosso esforço físico, porque assim, nós temos que é uma recompensa a longo prazo também, né? Acreditar que você tem um lugar melhor do que aqui que você está vivendo hoje, Uhum. né? Como a questão de garantir um futuro no céu, por exemplo, né? Isso daí acaba, né, gerando nas pessoas um comprometimento, porque é algo que vai além, que é a fé de que é alguma coisa muito maior do que simplesmente o que está aqui, o que a gente tem acesso. E o AA trabalha muito com isso, com a fé, né, com essa questão da espiritualidade, do se descobrir aí nesse mundo espiritual.
Então, esse cronológico, ele vai ser afetado, então, pela essa recompensa imediata, né? Aí ela dá uma sugestão aqui, né? Que entender a trajetória, Sim, né? Entender se entender, né? Não é toda a parte só cronológica o mesmo, hoje, né? né? Não é só o meu momento presente. É entender toda a minha vida que me trouxe até esse lugar, até o que está acontecendo agora, que é o autoconhecimento. É você realmente entender, não fazer de conta que não existe uma história. Não, existe uma história que me trouxe até aqui. Então ela fala muito disso também aqui, né? Aí, mais uma vez, a importância de se anotar coisas, de ter diário, de fazer registro, né? Aquele dia que eu pisei na jaca, aquele dia que eu É onde você vai ter consciência dos quebrei o gatilhos, né? cronológico, É né? onde a gente tem consciência dos E, gatilhos. Porque às vezes as pessoas comentam com a gente, mas não sei por que aconteceu isso. Então, anota, se anota. perceba. Porque a hora que você se percebe, você vai entender, puta, já entendi por que eu tô aqui agora. Já entendi o que aconteceu que me trouxe nesse momento presente, né? É uma compreensão mesmo, né? Com muita humildade da gente olhar os nossos vícios. O comprometimento nisso tudo, o que me traz, e toda vez que eu leio esse livro, ela me traz muito, muito isso, assim, sabe? Como é importante a gente ter a humildade de reconhecer, sabe? Da gente reconhecer mesmo, onde a gente perde o nosso controle, né? É uma coisa Isso é que muito importante. o vício que puxa outro, né? Minha tia tá falando aqui que ela parou de beber. Quando ela parou de beber, ela teve que parar de fumar. Fumar. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade, porque isso também é com alimentação, né? A gente vê com várias coisas, porque são hábitos Café e o angulares. cigarro. O café e o cigarro. A gente sempre Café e tem o coisas que cigarro. uma coisa une a outra, né? E perceber isso e falar, então, peraí, que eu preciso rever Às vezes tem que toda essa tirar os questão. dois, né? A princípio. A princípio às vezes tem que fazer a abstinência dos dois para poder Sim. conseguir, né? E o interessante aqui quando ela fala do tempo é que o negócio a primeira resposta deveria ser não. Não é bem assim que ela coloca, mas é assim que dá para entender. Por quê? Vamos supor, se espera, daqui a pouco eu começo. Vamos pensar assim, você vai numa festa, né? E pensa assim, você já chega com o copo na mão, vamos pensar, né? Você chega na festa, a primeira coisa que você faz, põe cerveja no copo, põe a bebida ou começa a comer, né? Ou se você tem compulsão alimentar, você começa a comer. Por que a gente não adia um pouco isso? Então, é uma coisa que ela fala, porque assim, a busca da recompensa imediata, os prazeres imediatos, eles estão atrelados ao emocional, né? Sim. Aquilo que a gente tem menos controle, né? Do que toca na gente nos menos, que a gente tem menos controle, assim, a princípio. E os prazeres a longo prazo, que a gente vai com, é racional, são prazeres racionais. Então a gente precisa desse intervalo para usar não da emoção, mas sim da razão para tomar a decisão. Sim. Então, se a gente começar com a água, ou com a salada, ou com coisas que não vão gerar, né, que não vão ser estimulados pelo prazer emocional, a tendência é que a gente consiga ficar mais longe do vício, adiar, é mais fácil de você adiar o problema ali. Então, adorei esse negócio do dizer não. Não comece de cara, né? Tenta falar não, adia um pouco que vai ser mais fácil você adiar muito mais. E aí que entra a questão do jejum mesmo, né? Que ele fala jejum de dopamina, que é essa abstinência aí, no cronológico, porque no jejum ela está falando de jejum mesmo por dias, mas também desse jejum, assim, por que eu tenho que acordar com a comida na boca? Ou por que eu tenho... Então, adia um pouco, dá um tempo para você. Fala não a princípio, não com a ideia de que tem que ser o dia inteiro. Ai, não vou comer nada o dia inteiro, ai, não vou entrar... Não é assim. Não, né? Mas
fala assim, como que é uma frase do AA? Só por hoje, Só né? por hoje. Só por hoje. Então, fazer esse adiamento. Olha lá, já tinha virado alcoólatra, a razão falou mais alto e não foi fácil. É uma luta, né? E é um Uma luta. autocomprometimento que você teve, Lúcia, com você mesma na sua história. Eu falo que é realmente reconhecer, né, o que a gente precisa fazer por nós, tomada de decisão, né? Muito importante. O primeiro passo é entender, né? Tomar a decisão é um segundo passo. Entender que tem um vício, eu acho que é muito mais difícil. Eu acho que é mais difícil, por isso que eu falei, a humildade de olhar realmente os nossos vícios. Assumir que a gente precisa de ajuda. Assumir que a gente precisa ter uma mudança, né? Porque a gente escuta, né? A pessoa fala, imagina, eu só tomo um copinho de cerveja por dia. E não percebe. Imagina, eu só como uma barrinha de chocolate por dia. E as pessoas que convivem são pessoas que a gente tem que se abrir para ouvir como elas nos sentem, né? Como que elas sentem a gente quando a gente está dessa forma, tudo, porque isso ajuda muito no processo do autocomprometimento. E uma das coisas que ela coloca aqui, que nós aumentamos a nossa busca de prazer, porque também a gente tem mais tempo ocioso para isso. Ela fala, na verdade, do tanto de lazer que isso... É que a gente não enxerga. Por que a gente não enxerga? Porque nós nos ocupamos com várias coisas. Então, aqui é o seguinte, o que ela deixa bem claro é que o nosso trabalho deixou de ser operacional para ser mais tomada de decisão, de gerenciamento. Uhum. Então, a gente deixou de... quando a gente está no físico, faxina... Eu percebo que quando eu estou limpando a minha casa, às vezes eu fico horas sem olhar no telefone, horas. Porque eu estou cuidando das gavetas, porque eu estou limpando um armário, porque eu estou fazendo... Eu esqueço. Quando eu estou escrevendo um trabalho, corrigindo um TCC, se eu não olhar aqui, eu esqueço. Então, o operacional, ele faz a gente se ocupar com algo, né? Faz com que a gente vai reduzindo a busca disso. Uhum. Então, sim, por isso que é importante a gente ter atividades que realmente nos tirem do computador ou nos tirem da cozinha, lá do lugar onde o vício nos leva. E hoje em dia a gente tem muitas coisas trabalhando pra gente, né? As máquinas são muito mais efetivas, a automatização das coisas. Fala até do trabalhador médio, do que acontecia antes, né? Assim, trabalhava-se de 10 a 12 horas diárias. Hoje não, hoje as máquinas trabalham, né? Hoje, então a gente tem mais tempo, né? A gente, de certa na forma. verdade, a gente fica assim, nossa, eu tô numa correria, né? Mas é porque a gente está ocupando o espaço com isso. Exatamente. Nós vivemos na correria porque nós ficamos muito tempo nessa ociosidade do vício. Sim. Aí vem o categórico. Que o autocomprometimento... Autocomprometimento categórico. Isso. Ele limita o consumo em diferentes categorias, né? Isso. E aí, como que ele coloca aqui as categorias? Aquilo que a gente se permite consumir e aqueles que a gente não se permite consumir. Aquele que a gente não se permite. Isso, deixa bem assim. Então, é a seleção realmente daquilo que a gente... Isso eu vou, isso eu não vou. Isso eu corto de uma vez mesmo, isso eu continuo de que forma que eu continuo. Né? Esse que é o ponto. Então, eu acredito que existirão coisas que realmente não vai dar para a pessoa equilibrar, né? Que ela não vai conseguir, porque toda vez que ela usa daquela química ali, daquela situação, ela entra no looping e não consegue sair. Sim. Então, que daí entra aquilo que o Jacob falou, né? Que ele tirou a TV, que ele realmente teve que fazer isso de uma forma bem, bem radical, porque senão tinha acesso a gatilhos. Então, o categórico aqui, gente, vai ser vai ser o momento em que nós vamos entender o que a gente vai conseguir só limitar no tempo,
o que a gente vai ter que retirar fisicamente do nosso espaço. Alguns acredito que nunca mais mesmo vai conseguir ter acesso a algumas coisas, porque se tiver acesso vai ter problemas. Aí vai ter problemas, porque tem, né? Porque existe aquela memória que a gente falou semana passada, inclusive, que fica ali memorizado, né? Aquele hábito que era teu, então fica, o cérebro entende que aquilo vai voltar, se você retoma. Isso. E aí, rapidinho, você fica educado de novo. E é aqui que ela fala da história que nós falamos do ovo, né? E aqui ela dá o exemplo do glúten, fases, que as pessoas, de repente o glúten virou um problema e aí as pessoas quiseram tirar o glúten da vida. Só que aí inventam pão sem glúten. Com isso saiu o pão, saiu não sei o que, saiu não sei o que lá, e aí a indústria foi lá e criou toda uma série de produtos. Né, os diet, os likes. Eu entendo que é bom para aquelas pessoas que são intolerantes, né? Que tem gente que não pode consumir glúten, que não pode consumir açúcar, que não leite, né? Então eu entendo que precisa existir uma forma de consumo que atenda mais essas pessoas, mas para essas pessoas. Mas aqui ela está falando sobre ondas, sobre tipo dieta cetogênica, que são coisas que às vezes a pessoa não é que ela precisa, ela entendeu que ela quer retirar isso da vida dela para emagrecer ou para ficar mais saudável, e aí ela cai, né? Quer dizer, ela continua consumindo. Eu deixo de comer pão normal para comer pão sem glúten, mas eu continuo comendo pão. Quer dizer, meu vício continua, não vou gente. emagrecer, tá? O vício não eu vou comer um pão diferente só. O vício é no pão, não é no glúten. Sim. E aí a pessoa continua comendo pão. Essas modas, né? O cigarro, né? Eu acho muito legal. Ela também fala do cigarro. Então, assim, os cigarros se transformaram em eletrônicos e bolsas de nicotinazinho. Né? A heroína passou a ser oxicodona, a maconha tornou-se medicinal. Então, todas essas questões é uma forma de falar, então desse jeito eu posso usar? E aí o que ela traz é exatamente que não é assim. A gente tem que entender que tudo isso também é acesso às drogas. Não é a forma como eu uso, mas sim a dependência, é observar se eu estou dando um jeitinho de consumir aquilo, né? De continuar com o meu vício. É muito louco, essa coisa da cannabis mesmo, né? Assim, agora tem forma de óleo de cannabis para fazer um tratamento. Ok, então qual é a forma que você está usando isso? Está vindo de acordo com com uma receita médica, com acompanhamento terapêutico, com tudo isso? Porque eu vejo pessoas tendo acesso a tudo isso sem medicação, sem uma recomendação adequada. Mas por quê? Porque quer só mudar o jeito. Comércio negro, né? Que quer mudar o jeito de usar maconha. Só isso. Usar essa expressão, mas é isso, né? Tem um por debaixo do pano aí, Não, foi o que a gente estava falando. Nós não somos contra os tratamentos com relação a isso. A questão é como isso está sendo utilizado pelas pessoas. É viável, sim, para alguns tratamentos. Ótimo, que bom. Mas não é para tudo, nem para todos. Então, a verdade é que as pessoas sempre vão dar um jeito de conseguir aquilo que ela quer. Então, para ela sair disso, ela precisa entender que esse querer não é saudável e não é possível viver nesse querer. Então, a prioridade aí, o olhar para o realmente, né? Por isso que eu falo muitas vezes para as pessoas, não, você não se exercita porque você não quer. Porque se você quiser, você se exercita sim. Você não diminui a alimentação porque não quer. Eu estou falando o querer, porque é o entender, né? Que você não pode, ou que aquilo é demais para você daquela forma. É esse entendimento que realmente vai fazer você se manter. Então, a verdade é que as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas, porque é o que ela quer, o que dá pra... eu não queria ser assim. Não, você quer de alguma forma, porque você tem prazeres com isso. Então,
você gostaria de sair dessa de uma forma mais mágica, com menos O efeito trabalho. imediato. Aquela resposta imediata. E as coisas não são bem assim. E todos Tem que entender como que nós, você ó, funciona. gente, que fique bem claro aqui que eu e Greta também temos nossos vícios. Sim. Mas ler esse livro nos desperta para um monte de Para coisa. muita Né? coisa. Todo Muita mundo coisa de tem um como olhar vício, para todo isso. mundo Sim. tem. Até o jeito como a gente dorme, horários, várias coisas. Então, o que a gente precisa saber é ver o que nos Como que prejudica a gente e o faz, que a né? gente pode manter. É isso aí. É isso, né, É isso. gente? Finalizamos mais um capítulo. A frase final, o autocomprometimento é uma maneira de ser livre, é incrível, né? É. Engraçado, E né? Quando a gente fala de comprometimento, a gente fala justamente de estar preso a alguma coisa, né? Parece que é isso, mas na verdade, é que vai te não. liberar. É você, o autocomprometimento, é você escolher estar comprometido com E isso é aquilo. É liberdade. você escolher, né? E Exatamente. Você poder, assumir a que é gente uma poder escolha. escolher, assumir, poder escolher, é isso que é liberdade. As pessoas entendem de uma outra forma, muitas vezes. É isso aí. É isso aí. Muito bom! Agora, gente, nós voltamos dia 10. Isso Vamos aí. sair de férias. Boas Voltamos dia festas para 10. vocês. Boas Feliz festas. Natal, uma boa passagem de ano para Ó, todo mundo. dá tempo de quem ainda não leu, ó, nós estamos no capítulo 6, de ler aí nesses dias e nos acompanhar. Isso aí, amiga. Amiga, um beijo, um queijo. Obrigado por quem esteve Beijo, meu aí amor. conosco. Até mais. Até. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.